nós de novo, ó. Sexta-feira, pós-feriado. Aquele feriado no meio da semana que ninguém curte. Quer dizer, curte, muita sim. gente curte. Qualquer momento que eu possa parar um pouquinho é bom. Oh, meu Deus do céu. Ó, a choradeira começando. Mas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esmaga aquele like, curte a gente nas redes, TV Barueri, Base1 Cash. Ativa o sininho. Nós, ativa o sininho. A Isadora lembrando aqui, ó, ativa o sininho. Que a gente quer entender o quanto que isso tudo é relevante, né? O quanto que tudo isso que a gente cria, que a gente fala, que a gente quer compartilhar, realmente faça diferença na vida de vocês. Mas sejam novamente bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai falar. Hoje a gente tá com o time de casa. Uhum. Hoje time a gente tá Base1. com a Isadora, tá com o Marlon. Eu não né? moro com Uma você. cerveja na mesa, salgadinho, água especial, porque a Isadora merece. Isso aí, gente. Isso, porque ela bebe água e o Marlon já toma cerveja. E é Exato, isso. água fervida ó, e filtrada. Hoje até pra poder me desculpar, ó, Ira Hopes aqui, ó. Ira Hopes, é pra me desculpar da última vez que eu briguei com o cara. Vacilo. Casos de família hoje. Casa de família hoje. Mas a gente vai falar de Renda Extra. Você Excelente que tá assunto. Agora faz sentido a propaganda que ele tá fazendo agora. Ainda pô, vender o cara cerveja, vai produzir cerveja, vai comprar o lúpulo, vai falar com o Maurício, vai produzir cerveja. A gente vai comprar. Vai comprar, tomara. Ou ele né? vai patrocinar a gente também, né? Permita a economia que a gente compra. Mas assim, a gente vai trazer esse assunto que está conectado com tecnologia, porque existem diversas formas de tecnologicamente todo mundo gerar uma rendinha extra. Sim. Sem sair de casa, ou saindo de casa, ou pelo celular, pelo notebook, pelo computador, enfim. Pelas formas que você tem de se conectar pela internet, você pode sim gerar renda extra. E aqui eu trago os meus amigos da mesa, que são de casa já, que eu vou deixar o Marlon por último. Isadora. Oi, tudo bom? Muito bom estar de volta. Sim, então fale de você, Isadora, se apresente. Economista e cientista de dados da Base1. É isso aí. A gente vai falar sobre um assunto muito legal hoje, que é renda extra. Todo mundo quer ter uma graninha a mais, né? Quem que não quer? Quem não quer Marlon? Você Agora quer, é Marlon, sua ter uma vez, graninha a mais? Pelo menos dessa vez vocês estão falando de uma coisa que eu quero, mas eu quero mais dinheiro. Eu preciso de dinheiro. É uma graninha Normalmente extra. ele não quer, mas dessa vez ele quer. Dessa vez eu preciso. Quem não precisa? Justo. Justo. Vamos explorar um pouquinho esse negócio da renda extra. De que forma a gente pode gerar, criar, buscar renda extra? Olha, a gente vai trazer... São tantas as possibilidades. São. E aqui eu vou botar um pouco de pimenta no molho, porque eu gosto disso, tá? Eu gosto de botar pimenta no molho e... Mas, inclusive, eu sei que dentro de casa... né? Dentro de casa, quando eu falo dentro de casa, é dentro da Base1, tá? Tem pessoas que... óbvio, a gente trabalha com tecnologia, a gente está trabalhando remoto. Sim. Uhum. Ponto. E ok, porque a Base1 há 3, 4, 5 anos atrás já tinha esse propósito de trabalhar todo mundo remoto. Eu só aluguei escritório durante um tempo por convenções sociais. E depois, certo, com a pandemia, a gente acabou com tudo. Mas é lógico que a galera que trabalha remoto presta um serviço aqui, presta um serviço ali e ganha dinheiro de diversas fontes. E assim, ó, não tem problema. Desde que o resultado que é esperado pela empresa seja alcançado. Apareça, tá tudo certo. Tá tudo certo. É o famoso não tem PF, problema. né? É um prato feito, né? Ah, é o por fora. Ou por fora. É o Marlon. Esse é o Marlon. Oi, tudo bem? Vamos falar. Corta isso. aqui. Vou falar. Olha, eu acho que a gente tem muitas alternativas hoje em dia para fazer uma renda extra. Muitas pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é você fazer um doce, é você fazer um bolo, você mexer com comida, vender uma bebida também, que dá para ter um ticket médio bom. Legal. Mas a gente tem que parar para pensar também nas opções que nós temos online, né? Sim. Você pode, por exemplo, criar uma loja online, vender coisas usadas, ou também fazer parcerias com outras empresas para você vender online o produto de outras empresas, do qual você não tem contato com aquele estoque ou com aquela loja, mas você consegue abrir uma frente de trabalho e ter algum ganho com isso. Sabe que isso que você trouxe é muito legal? Porque a Amazon, através do seu marketplace,
né, ela promoveu isso lá fora. Sim. Né? Eu não sei o quanto isso funciona aqui no Brasil. Mas pelo menos lá fora, a Amazon ela inovou isso em 2002, se não me engano. 2002 ou 2003. Na época de 2000. Ela inovou quando ela trouxe qual tipo de conceito? Empresas que vendiam produtos novinhos, na embalagem, bonitinhos, com pessoas que queriam anunciar produtos seminovos. Sim. Da mesma gôndola virtual, na mesma Exato. prateleira, na mesma lista Você que aumenta o seu portfólio. Exato. É a economia compartilhada. Exatamente. E aí, com isso, você consegue ter uma competitividade maior, consegue melhorar preço e alcançar um público que ele não poderia comprar aquele produto novo, mas ele pode comprar um usado em bom estado. Sim, sim. Entendeu? Então você consegue abrir novos conceitos e desmistificar também que alguma coisa usada seja ruim, né? Não necessariamente. Você também tem a opção de fazer marketing de afiliados, né? Marketing de afiliados, isso é uma coisa que sempre bate nas minhas redes sociais. É um negócio impressionante. Todo mundo me convida para fazer marketing de afiliado. E essencialmente o que seria isso? A gente consegue. Seria, a grosso modo, fazer uma propaganda, né? Você tem um podcast e você quer fazer um anúncio, você quer fazer uma venda. Se você não tem um dinheiro para fazer um aporte, você troca na porcentagem de vendas com relação àquilo que você apresentou no seu podcast. Olha que Então, legal. se você tiver um cupom, por exemplo, Baseum 10% numa ótica. Então, Tá. dentro daquilo que for vendido com esse cupom, você ganha em cima. Então, a pessoa ela não teve que pagar a você e ela conseguiu anunciar e você conseguiu ganhar. Olha que interessante, e eu vou até entrar um pouquinho, porque tem aqui, você até compartilhou um material comigo que eu acho muito legal, porque isso me ajuda realmente, porque durante a semana eu passo a consumir conteúdo a respeito do que a gente vai falar. Mas esse em especial, e é engraçado isso, Marlon, porque eu passei a receber, eu não sei, eu acho que o celular ele filma, escuta, ele tem vida própria. E o Instagram, e o TikTok, e o Facebook, e tudo que é rede social que eu tenho, passou a me bombardear com marketing de afiliado. Eu consigo te mostrar umas configurações escondidas aí que você vai surtar. Não quero surtar. Não quero surtar. Aliás, eu até quero surtar para poder explorar, mas aí é outra história. Mas enfim. E o que eu vejo hoje, né, e até uma estratégia muito perigosa, que tem muitas empresas que pedem para você fazer uma assinatura ou comprar uma franquia digital. Você compra uma franquia digital por um valor baixo Certo. e a partir dali você passa a vender aquele conteúdo, aquele produto que a franquia digital está oferecendo e também passa a ser comissionado por isso. Tá? Eu acho que o mais certo seria assim, falar, olha, eu quero aproveitar da sua rede, eu quero pegar os seus milhares de seguidores que você tem e você vai vender, eu vou te comissionar por isso. Acho que esse seria o mais justo. Exatamente. Mas a franquia digital ou o marketing de afiliados seguiria essa linha? Eu acho que sim, porque, por exemplo, se você tem alguma pessoa que ela tem um engajamento bom em alguma rede social ou em mais de uma, de que forma você pode explorar essas pessoas, né? De que jeito você pode alcançar essas pessoas? Porque, vamos supor, tem influencers que tratam de moda, né? Sim. Que tipo de produto essas pessoas podem anunciar, né? Até onde elas vão chegar com aquele público. Então, elas testam também fazendo esse tipo de marketing, para saber também o nicho que elas estão, como que elas vão impulsionar mais, porque o foco disso é você fazer parcerias com pessoas que fazem sucesso ou têm potencial de sucesso. É o tráfego, né? É isso que vai chamar essa empresa a te oferecer isso e, ao mesmo tempo, você dá aquele retorno de vendas para ela, seja de produto, seja de algum tipo Serviço, cursos. Exatamente. Boa, excelente. Mas aqui vale a pena também colocar para aqueles que querem gerar sua renda extra, e é lógico, querer e poder são coisas distintas. Sim. Né? Então, para você poder, você tem que ter engajamento. Você tem que ter um tráfego bom. Você tem que trabalhar em cima disso. Tá, já arrisca pra mim isso daí, por favor. Pra próximo. Bolo de pote. Eu sei cozinhar.
Você tem um vizinho que faz cerveja, vende a cerveja dele. Beleza. Representante comercial de cerveja. Beleza, a partir de agora aqui só entra quando ganhar comissão da cerveja. Beleza. Mas assim, as pessoas têm que entender que para qualquer tipo de iniciativa que você faça para poder ter uma renda extra, você tem que se empenhar naquilo. Claro. Mesmo que você tenha 1 hora por dia para colocar daquele negócio. Então você tem um trabalho que vai das 8 às 5. Você vai se deslocar para sua casa, vai chegar às 7, 7h30 da noite. E o que sobra para mim esse horário? O que sobra para mim esse horário é trabalhar com redes sociais, com internet, com todas essas coisas que estão acontecendo. Bom, então das 7h30 às 9h30, 2 horas, é até Você bastante consegue coisa. se dedicar a Eu tenho isso. que me empenhar em divulgar, em fazer, e trazer, e vender. Porque no fim, olha, tem uma frase que eu carrego já há muitos anos comigo, que é de um americano, né? Que quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para o ultracapitalismo, né? Que nem sempre é tão saudável assim. Mas ele diz o seguinte: não existe almoço de graça. Essa frase não é aleatória, ela foi dita por um americano. There is no free lunch. Basicamente é isso. Não tem almoço de graça. Então, se você quer, mecanismos e meios você tem. Basta você querer usar. Então, o marketing digital, o marketing por afiliados, ou seja, você pegar uma empresa que tenha já uma estrutura, que oferece um produto ou um serviço Sim. que já está construído e pronto, Consolidado. você pode oferecer isso. Mas, a gente tem que pensar naquela parcela das pessoas que não tem tanto acesso ou não tem tanta familiaridade com isso. Que outros canais a gente pode usar? Você falou dos doces para aumentar a sua renda. Também Tem uma pessoa dá. que sabe fazer doce. Eu não como doce já há muitos anos, tá? Por condições cirúrgicas, inclusive. Mas Não é falta de vontade. Né? Mas a gente tem aqui, dentro das áreas de especialização que as pessoas acabam se desenvolvendo, a gente tem diversas outras áreas. Tem. Essa parte de culinária, ela é muito expansiva. Porque você tem um mercado vegetariano crescente, mercado vegano crescente, é um mercado de produtos orgânicos. Então, você pode trabalhar com esse tipo de público, que muitas vezes não tem uma gama de opções para poder escolher aquilo que vai comer, é sempre a mesma coisa. E se você consegue inovar minimamente isso e oferecer pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, algum tipo de doce ou de comida salgada, com certeza público tem. Né? Você pode explorar esses novos nichos. Não fazer sempre o mesmo. Engraçado que eu tava assistindo Netflix esses dias e era de uma chefe que virou vegetariana. Uma chefe não, né? Ela era uma trabalhadora, virou vegetariana. E um dia ela pegou um vídeo, ela fez um vídeo de... acho que era costela de porco vegetariano. Onde ela ensina a fazer com pão, os negócios assim. Colocou no Instagram, ela cozinhando com a filha. E o que aconteceu? Começou a bombar. Você vende? Aí ela começou a fazer. Hoje ela tem um restaurante. Evolui. Porque assim, demanda, dá para explorar. Dá, exatamente. Evoluiu. E aqui eu vou colocar alguns temperos. Porque eu acho que dentro desse tema cabe alguns temperos que são importantes. Né? E que isso depende do comportamento de cada pessoa, que é persistência e consistência, né? E até antes de entrar e outros temas que estão aqui na minha telinha, me lembra muito um filme que eu assisti no Netflix, inclusive, chamado Fome de Poder. O Fome de Poder é o cara que ele trouxe o McDonald's para o mundo. Sim. Eu não estou falando bobagem, não. É a história do grupo McDonald's. Ele identificou dentro de uma lanchonete que fazia lanches rápidos da Califórnia, que eram os irmãos McDonald's. Especialmente, ele era um vendedor de máquina de sorvete. E ele pegou aquilo e começou a trabalhar aquilo. E ele começou a fomentar aquilo até que ele chegou em outras ideias e outras ramificações. O objetivo aqui não é falar o que efetivamente ele acabou desenvolvendo como negócio. Porque vai até
talvez desperte até curiosidade Sim. das pessoas, mas ele desenvolveu, na verdade, o grande ramo imobiliário. Não tem nada a ver com um hambúrguer, mas ele desenvolveu um grande ramo imobiliário. Mas ele trouxe uma questão muito importante que tem a ver com uma palavrinha que eu falei agora, que é persistência. Então ele aos 52 anos de idade, ele acabou desenvolvendo a maior rede de fast foods do mundo, porque ele persistiu da ideia dele. Ele persistiu. Falei, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer, é isso que vai dar certo, e é isso que vai acontecer, e tá aí para todo mundo ver. E entender que não é só persistência, saber se é viável, né? Você Boa, tem que ter metas, mas tem que boa. criar soluções viáveis para isso poder acontecer, porque senão fica só um sonho, né? Exato. Tem que ter consistência, tem que saber se as metas elas são viáveis. Sim. Então, se você tem algum dinheiro que você possa reservar para fazer doces, né? Se você tem uma aptidão para oferecer algum outro tipo de serviço, seja no seu bairro, seja onde você mora, se você tem um carro que você possa alugar para poder fazer algum tipo de propaganda, que muitas vezes tem algumas empresas que cobram muito caro, se você fizer um serviço personalizado, um pouco mais em conta, você consegue aumentar a sua renda. Então, às vezes as pessoas têm outras opções e às vezes por falta de informação acabam não fazendo. Sim, eu concordo com você. E isso tem muito a ver, soma a falta de informação com a urgência das pessoas. Sim, Né? Porque aquele desespero, né? quando as pessoas elas pensam assim, falam, preciso fazer renda extra, é porque o negócio já apertou, o cinto já apertou, eu cheguei no último furinho do cinto, eu não tenho mais de onde tirar, eu tenho que tomar alguma atitude. E aí você pode pegar a sua especialização, por exemplo, daquilo que você estudou, aquilo que você é bom, e dar aulas particulares, por exemplo. Eu já fiz isso muitas vezes. Dei aula particular, já fiz trabalho, já fiz várias coisas dentro desse meu segmento e deu muito certo. Eu consegui sobreviver com isso até durante um bom tempo. Olha que bacana, esse é um bom exemplo. Você já pensou em dar aula particular para alguém, mano? Não. E você pode dizer o porquê? Não tenho paciência. Nenhuma. É engraçado porque você é instrutor de tecnologia, você tem certificações das quais te permitem instruir pessoas na área de tecnologia, por exemplo, da Veritas, com NetBackup, com InfoScale e essas tecnologias que a gente trabalha. Mas aula particular não. Todo mundo comete seus erros, né? Porra. Me ajuda, eu tô tentando te ajudar, pô. Faz barreira extra, cara. Vai que dá certo, eu saio da... É boa. Vai que dá certo. Pode dar certo, por que não? Aí acha você que eu ligo? continua prestando serviço pra gente, só que de uma outra forma. Você acha que eu ligo? Desde que você continue entregando o que eu preciso, pra mim tá tudo bem. Então, né? mas a ideia é essa, eu conseguir trocar. Então. Deixar você na mão. Ô, Azaghal, eu vou mandar pra ele, viu? Você não confunde as coisas. O Azaghal. O plano está sendo construído. Você cria maturidade psicológica, por favor. Eu tenho. Tem Eu trabalho na com TI gaveta, né? há muito tempo. E eu acho que a gente tem alguns aplicativos que surgiram, inclusive, para criar o que a gente chama de economia compartilhada. Sim, Né? sim. A gente tem o próprio Uber, é um grande exemplo, onde você, entre aspas, porque hoje isso já mudou bastante, Sim. mas você pegaria o seu carro e colocaria ele, cadastraria ele no aplicativo para poder fazer o serviço de táxi. E Exatamente, é um preço cobraria. mais acessível do que se fosse um táxi, né? E o Airbnb é outro exemplo, onde você pegaria um cômodo ou um imóvel que você tenha, mas é lógico, a maioria das pessoas não tem isso, mas de repente está sobrando um cômodo. Às vezes é uma casa muito grande, o filho já foi embora, e é um meio até mais seguro, né, para você colocar alguém ali se você tem algum tipo de aplicativo que garanta alguma coisa, né? Você consegue gerar essa renda e ao mesmo tempo ficar um pouco mais seguro. É tão legal isso, porque isso me arremete a alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás pelo menos, onde a gente viu um pouco da evolução do próprio Uber. Né? Não que o Uber exista há 10 anos, eu não sei se o Uber existe há 10 anos. Eu acho que não. Não, eu acho que não.
Mas há uns 10, 11 anos atrás, eu trabalhei numa empresa que ela usava muito o serviço de táxi executivo. O que é o táxi executivo? O táxi executivo são pessoas que tinham seus carros particulares e que, por um preço mais acessível, levavam, né, as pessoas do ponto A para o ponto B. E eu usei muito esse tipo de serviço. Eu É lembro um que eu tipo de descia- serviço de concierge também que você pode fazer. Sim, É. sim. Eu tenho um amigo que ele trabalhava dessa maneira e hoje ele é motorista particular mesmo. Olha aí. Olha aí. E tem tantas formas de você poder gerar essa renda extra que é muito bacana, depende muito da sua disponibilidade, persistência, consistência e acreditar naquilo que você quer Fazer alguma coisa que você goste, né? Sim, É muito sim. importante isso também. Tem reclamar? Hã? Reclamar é uma das coisas. Não, reclamar não dá dinheiro. Se reclamasse desse dinheiro, você tava milionário. Na boa, você tava milionário. Reclamar não dá dinheiro. Você tava Infelizmente, mano. milionário. Criar uma loja virtual. Também Quão dá. complexo é isso? Porque é complexo hoje em dia, porque a concorrência ela é absurda. É, por isso que eu acho que se você tem poucas condições financeiras de você comprar um estoque, de você fazer alguma coisa, fazer algo voltado para o ambiente que você mora, até mesmo de aluguel de roupa, troca de roupas, itens usados, Os brechós. você pode fazer, com certeza. Você pode criar uma rede, né, onde você consiga fazer esse tipo de trocas. Sim, sim, porque a gente tem que pensar na população como um todo, né? Exatamente, porque nem todo mundo tem aí 5 mil reais, 10 mil reais para poder fazer isso. Então, De jeito vocês nenhum. têm que fazer com o que você tem. Se você vai doar roupas, ou se você sabe costurar também, você consegue criar uma rede, pelo menos onde você mora. Ou seja, amigas e amigos, explorem melhor as habilidades que vocês desenvolveram ao longo da vida. E que são muitas, todos Todo mundo temos, tem alguma habilidade. Todos temos habilidades das quais a gente pode gerar valor. E aqui eu vou trazer uma frase que é muito... Uma frase, um pensamento que eu defendo muito nos podcasts que a gente grava, que é a geração de valor. Né? De novo, aqui as pessoas elas pensam assim, dinheiro é o problema. Não, dinheiro não é problema. Dinheiro é ferramenta, dinheiro é instrumento. Dinheiro é resultado daquilo que você gera de valor. Se você não gera valor... Como é que você vai ganhar em cima de você algum só valor que não executa uma existe? Se você executa uma tarefa que alguém está determinando para você que você tem que executar aquilo, você vai ser remunerado por aquilo e ponto. Ponto. Ó, pelos meus cálculos aqui, cálculo hora, cálculo dia, cálculo não sei o que, você executa só isso aqui, então você vai ganhar tanto, porque isso é a média de mercado e é isso. Não, mas eu posso fazer algo mais. Eu posso costurar, eu posso fazer doce, eu posso ser um Revendedor também de Revendedor. alguma marca nas horas vagas. eu posso fazer 1 milhão de coisas. Você está gerando valor, você está trazendo a cadeia da economia para dentro dos seus relacionamentos. Isso é gerar valor. Exatamente. Uma das formas de gerar valor, na verdade. Você vai ser remunerado, vai ser reconhecido e vai ganhar por isso. E ponto. O resultado é o dinheiro. Exatamente. Tem uma frase muito boa que é isso, né? Se você é bom em alguma coisa, nunca faça isso de graça. Adorei. Isso é bom. Marlon, O pensador. Não, quem disse isso foi o Coringa, quando ele ofereceu o serviço dele pra matar o Batman. ele tinha que ser Não, sempre tem a porretada final. Né? Assistam. The Dark Knight. Muito bom, muito bom. Sempre tem. Mas saem pensamentos importantes disso aí, porque são reflexões que tem que fazer com que as pessoas pensem e falem, caramba, é lógico, dependendo da condição que a pessoa vive, ela fala, caramba, eu não tenho saída, eu não consigo, eu não faço. E aí vem muito do imediatismo, da necessidade de ter dinheiro amanhã. É, E não o é desespero leva as pessoas a tomarem decisões erradas, Visão de né? túnel, né? Às Acaba vezes virando, você vai por um caminho mais rápido, você vai fazer um bico aqui ou ali, e você vai trabalhar o triplo, receber muito menos, porque quando você está numa posição que você precisa, e a outra pessoa na outra ponta que vai te pagar percebe que isso. você precisa, Você acabou algumas com- pessoas não têm aquela empatia e acabam explorando isso. Sim. Então, assim, pensar com calma e fazer um planejamento vai te levar para um caminho muito menos difícil. Nossa.
Isso é muito profundo, Isa. É. Obrigado por compartilhar. Isso é muito profundo mesmo. Eu acho que as pessoas precisam desenvolver isso para poder melhorar suas próprias condições de vida. E, de novo, eu volto aqui com consistência e persistência, porque precisa ter. Se você não tem isso, você não consegue avançar. Hoje em dia tem algumas plataformas de cursos de línguas online grátis, chama Cultive. Você pode fazer a sua inscrição, você aprende alemão, italiano, inglês, francês. Você pode tanto melhorar o seu currículo, quanto começar a dar algumas aulas básicas. Tem muita escola que não tem base para reforço. Você pode se afiliar a alguma escola e dar esse tipo de apoio também. Tem gente que fala bem, tem gente que tem essa relação mais humana e não quer fazer um bico, não quer carregar peso. E você pode ter esse tipo de saída. Tem que procurar também. É sensacional isso que você trouxe e me arremete a um outro tipo de pensamento que as pessoas podem sim, diante dos seus conhecimentos, trazer muita coisa positiva e compartilhar esse conhecimento que eu chamo de conhecimento experiencial, Sim. através de diversos meios, né, veículos, e que podem sim faturar uma graninha com isso. Mas a gente falou muito agora de ações e atitudes como fazer bolo, costurar, marketing de afiliados, motorista, né, colocar no Uber. Inclusive, empresas exploraram isso e começaram a criar empresas de locação de veículos para motoristas de Uber. Para você ver como o mercado se retroalimenta. É impressionante isso. Até quem não tem carro pode ser motorista de Uber. Exatamente. Então é muito interessante isso. Mas a gente vai deixar para o segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho de investimento. Porque não é só suando, batendo a cabeça na parede e achando que tudo tá lascado e você tem que trabalhar feito um louco, tem que trabalhar 18, 20 horas por dia para ter uma renda extra. A gente vai falar de investimento, que é quando o dinheiro trabalha ao seu favor. O que é muito bom. Quem que tá no controle? É o Pedrinho? Quem que tá? Eu gosto de falar o nome. Manda propaganda aí, meu irmão. Amigas e amigos, Base 1 Cast, voltamos depois de eu ter feito uma puta de uma bobagem aqui. Acabei de ganhar R$5 limpando cagada do meu chefe. Quem desce é tudo. Deixou o pano aqui. Não, deixou os negócios ali. É que eu É a fui prova. pegar um salgadinho, bati na cerveja, deu ruim. Deu ruim. Esmaga aquele like. Ajuda nós a continuar. Limpando cagada do chefe. Esmaga o chefe. Esmaga o chefe, exato. A gente quer continuar sendo motivado a construir conteúdo, a trazer coisas que a gente julga ser relevante para vocês, né? A gente fala aqui de comportamento, a gente fala de tecnologia, a gente fala de negócios, a gente traz dicas, a gente faz um monte de coisa que a gente julga que é legal para as pessoas consumirem e tirarem alguns insights, como se diz no mundo hoje, alguns dos jargões, mas alguns tipos de pensamentos que podem, de repente, ajudar a vida das pessoas. Claro. E no primeiro bloco, a gente estava falando e a gente vai continuar falando disso, na verdade, que é o renda extra, né? Como é que você pode ganhar o dinheiro a mais, inclusive eu tô atrás disso, hashtag. De algumas formas, né? De repente, usando o seu carro, usando o cômodo vazio, fazendo doces. Aproveitando a internet. Aproveitando a internet, como marketing de filiais, afiliados. Vender produto online também. Vender produto online, que essa foi uma ideia muito bacana que surgiu lá em 2002, se não me engano, com a Amazon. Onde ela colocou produtos usados com produtos novos dentro da mesma prateleira, dentro do mesmo marketplace para vender. Tem site para freelancer hoje. Tem muitos. Também para faxina, né? Tem vários. Sim, né? É aquele Get Ninja lá, se tiver algum serviço específico. Eu ia falar do Get Ninja. Too late. É tarde. Ele falou primeiro, entendeu? Bom, você não vai falar não, né? Quem sabe? Você quer instalar um Net Backup? Get Ninja. Eu não vou nem comentar. Ia ser engraçado isso. Nossa senhora. Muito confiável. Mas além dessas iniciativas que você pode estar tomando para sua vida, né, e publicando o seu trabalho, o seu conhecimento e vendendo isso de alguma forma,
você pode ainda fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Com risco e sem risco, né? Depende, Aí é com vocês, ó. depende muito do perfil dessa pessoa que vai investir, do tanto que ela tem de dinheiro disponível, né, que ela não vai usar a curto prazo. É possível, porém depende, né? Sim. Porém depende. Eu, por exemplo, tenho um perfil mais conservador. Então, todo o dinheiro que eu guardo, eu aplico em renda fixa, né? Eu já apliquei em ações, deu certo. Se você fizer com sabedoria, né? Com pessoas que saibam cuidar do seu dinheiro, você não perde. Mas eu tenho um perfil mais conservador. Então, você pode ter algumas opções, que ele não vai render muito, mas também não vai ficar parado. Por exemplo, você pode ter conta em banco digital, que ele já está, a poupança ela já é atrelada diretamente ao CDI. Então, A gente fala de todos eles, no caso? assim, a renda fixa ela é um portfólio grande, né? Você tem o Tesouro, você tem certificado de depósito bancários, que são os CDBs, certificado de depósito interbancário, que é o CDI. Eles vão render mais que a poupança. Então, você pega a poupança de base e todos eles, comparados à poupança, vão ter um rendimento melhor. E claro que vai variar de acordo com o dinheiro que você tem lá. Então, você Boa. pode, por exemplo, colocar lá no Nubank R$1.000, R$100. Ao final de um mês, se você tiver R$1.000, talvez, dependendo do tipo de aplicação que você tem, ele rende R$12, R$5. Porque ele vai render mais que a poupança. Então, quando você coloca lá na opção guardar dinheiro, ele vai direto para o CDI. Já não tem mais a opção poupança. Automaticamente, ele já está rendendo com baixo risco. Olha que interessante isso. Os bancos digitais já têm essa pegada. Tanto o Next, Nubank, tem alguns outros, mas esses daí são os que eu uso e eu sei que tem. Acho que tem aquele C6, tem Inter, tem um monte. É. Agora tem bastante esses bancos digital, né? Quais bancos você opera, mano? Segredo. Oi? Segredo. Segredo não. Eu sei que é Bradesco que eu mando dinheiro pra você, tudo bem. Você não manda, você paga o meu serviço. Você paga, Mas sabe? se você quiser mandar dinheiro, eu aceito. Não tem problema. Mas eu uso o Nubank também. Eu tenho o Nubank, eu tenho o Next. O Next é o banco digital do Bradesco. Né? Aquele banco verde e preto. Sei. É um banco muito bom também. E neles, geralmente, você tem alguns mimos, né? Você tem cashback, você tem programas de pontos para algumas empresas, você tem cupom de desconto de até 20%. Então, se você usa o cartão de crédito com eles, você consegue preços muito bons. O do Nubank eu tenho a parte deles e a pontuação posso matar a compra na minha fatura, por exemplo. Também, quando eu pago antecipado, eu chego a pagar acho que até R$10 a menos. Também antecipar a fatura. Cara, eu acho isso tão interessante, mas eu não quero criar polêmica. Eu não quero, porque eu já derrubei cerveja da mesa. Eu não quero Já criar sextou, né? Já polêmica. Já cestei. A polêmica já foi. Não, eu não quero criar polêmica, porque tudo isso que a gente acha que é um benefício que o banco está dando para você, porque você está fazendo... Não é, cara. Isso é calculado, está dentro do custo. Relaxa, Algum atrativo para os dois lados tem que ter. Sempre A pessoa, há. obviamente, ela não vai comprar um produto que seja bom só para o banco. Ela vai comprar aquilo que está servindo ela naquele momento que é necessário. Então, se ela vai usar algum cheque especial, que é um juros muito alto, mas é uma emergência, muito alto. ela tem essa opção, né? Não necessariamente você tem que usar, mas se você dispõe desse tipo de serviço, você fica mais tranquilo que se você precisar, você vai ter esse respaldo, É a né? mesma coisa, por exemplo, você tem um dinheiro sobrando lá, em vez de você ter que pegar o dinheiro, mandar para uma corretora e todo aquele processo. O banco faz automaticamente. Exato. Se é um banco múltiplo, ele consegue fazer. E olha que interessante, isso me remete a um outro pensamento, né? A pessoa que quer gerar uma renda extra, né? E lógico, a gente fala aqui de todo tipo de pessoa que de repente pode ter condições de administrar isso e pessoas que não podem. E o quanto que isso dá de trabalho? Porque assim, é muito mais fácil eu deixar que o banco decida por mim e eu só dê 2 cliques e resolva a minha situação de investimento, do que pegar aquele dinheiro E ficar seja ele mexendo qual com ele, for, avaliar o investimento que eu vou fazer e investir
e administrar aquele dinheiro por mim mesmo. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia você tem aqueles questionários que são os APIs, o perfil do investidor. Então eles vão saber se você é conservador, se você é moderado, se você gosta de correr risco. E dentro de cada perfil já tem uma cesta de produtos que você pode escolher. E se você não quiser escolher, você vai ter um gerente de contas, um assessor de investimento que vai fazer. Olha que interessante. De novo, dinheiro é resultado. É aquela coisa, é aquela máxima. Tempo é dinheiro. Você tem tempo para estudar, para fazer o investimento, ou você vai precisar depender de outra pessoa, né? Tempo é dinheiro tanto em você ter o tempo de estudar, aprender a investir, e o tempo que você vai levar e o seu dinheiro vai ficar parado sem render. Não. Então você perde de duas formas, né? E é por isso que esses serviços hoje de bancos, eles estão cada vez mais completos, para você perder menos tempo. Porque daí todo mundo ganha mais dinheiro. Isso me interessa. Continuando com o assunto. O Eduardo vai ter um infarto aqui, não? Tá se mordendo, tá se contorcendo. Não, gente, eu não sou exemplo, cara. Na boa, eu não sou exemplo. Eu acordo às 3 da manhã, 3:30 da manhã. E assim, quando todo mundo... Tá dormindo? Quando todo mundo fala assim, não, eu acordo cedo porque eu vou pra academia. Não consigo, hein? Não tô nesse patamar. Eu vou pra academia, tá, beleza, nada contra. Vá pra academia. Vai e exercita seu músculo. Eu exercito outro tipo de músculo, eu exercito esse. Então eu acordo às 3:30, porque eu acabo dormindo cedo, né? Eu tô sempre em casa, então, enfim. E eu leio demais. Sim. Então eu pego o livro, eu sempre leio 2 livros simultaneamente. Um livro de negócios e um livro de história, de filosofia, enfim. Eu não leio romance, infelizmente. Eu também romance. não curto muito. Você precisa começar a ler anatomia. Isso aqui não é um músculo, não. As minhas filhas... É um músculo, sim, senhor. Vou pegar aqui no Google. Leem. Inclusive, ela tem uns livros que são bem bizarros e eu vou começar a ler. Inclusive. De terror. Mas eu leio muito. Eu sempre tenho 2 livros comigo que eu tô lendo em paralelo. Então eu exercito o cérebro. Agora sim. O cérebro. Eu exercito o cérebro. Agora você está gerando novas sinapses que geram novas maneiras de conhecimento. Fala. É gostoso. Fala. Você falou disso. Neurocientista enxaqueca Marlon. Toda vez que você ensina o seu cérebro a ligar os neurônios de uma maneira diferente, é o conhecimento que você tem. Então, toda vez que você reforça aquele caminho, você adquire conhecimento. Persistência e consistência. A partir do momento que você acredita naquilo que você quer fazer, e você tem que acreditar, e você tem que entender que aquilo pode não acontecer do dia para noite e que normalmente não acontece. Não. Normalmente não acontece. Coisas sólidas demoram para acontecer. Então você... O cimento tem que secar, né? Você insiste naquilo, estuda sobre aquilo, aplica naquilo e você vai colher resultado. Né? É simples assim. Mas voltando para o nosso... Vamos deixar o dinheiro trabalhar por nós. Tá? A gente falou de alguns investimentos aí de maneira superficial, mas até para não assustar as pessoas é importante colocar o seguinte, que, poxa, mas para eu investir eu preciso de muito dinheiro. Não, imagina, com pouco dinheiro, com R$100, com R$50 que você economiza todo mês, você consegue colocar num CDB, você consegue ter um rendimento numa linguagem mais básica, rendimento maior que a poupança. Você consegue centavos. Não perder dinheiro. Cara, rendendo mais que a poupança já tá valendo, porque Já se tá ele valendo. parado não rende nada e só perde... Porque assim, Qualquer você coisa tem que ele sempre renda, várias já tá valendo. opções. Você vai deixar em casa, você vai deixar na poupança, ou você vai deixar numa aplicação que tem risco quase zero, rendendo um pouco mais. Né? Eu acho Por que não? Existe uma outra preocupação muito grande com as pessoas, que elas têm que se abster de determinados pensamentos. Aqui eu estou elevando um pouco a nossa conversa. Né? Eu ouvi essa semana um relato de uma comerciante. Relato assim, eu peguei de ano passando, né? Peguei assim, ouvi. Eu tava na fila para pagar lá o almoço e eu ouvi que a mulher tá guardando dinheiro no colchão. Oi?
A mulher tá guardando dinheiro do colchão A porque economista ela não pira. sabe qual vai ser o resultado da eleição. Então, eu não sei o que vai virar Gente essa eleição. do céu. Então eu tô guardando dinheiro no colchão porque eu não sei que... Gente, pelo amor de Deus. O Collor já passou. Vamos estudar um pouquinho 94 mais. já Vamos ler um foi faz tempo. Vamos estudar um pouquinho, vamos entender o cenário, como as coisas funcionam e vamos pautar as nossas opiniões em regras que estão hoje disponíveis para a gente decidir. Né? Não, eu vou guardar o dinheiro no colchão porque eu não sei qual vai ser o resultado da eleição. Tem gente que ficou Independente do traumatizada resultado da com eleição. isso, né? Oi? Tem gente que ficou com trauma do saque que o Collor fez naquela época. Pô, mas isso foi... Mas hoje em dia tem lei, assim, o sistema de pagamentos brasileiro, a Bolsa de Valores do Brasil, um dos sistemas mais modernos do mundo e a Bolsa é uma das bolsas mais seguras do mundo. Então a gente tem uma parte financeira aqui no Brasil muito sólida e muito segura. Isso que muita gente não sabe. Você não pode atrelar a corrupção, seja da parte política, com aquilo que você tem na vida privada, na vida real. Os bancos, eles são privados. Os dois únicos que a gente tem que são governamentais é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Sim. Fora isso, é banco privado, são empresas de uma pessoa ou de um grupo. Então, se não for sólido, não funciona. Sim, concordo, Né? E a maioria deles também com entrada em mercado internacional, né? Com certeza. Então, se não tiver um sistema de pagamentos decente e seguro, você não consegue operar, né? 94 já foi faz tempo. Para ser mais exato, sobre 2022, já tem bastante tempo. Já tem... Já tem bastante tempo. Depende, o que é tempo? Marlon. Aqui, ó. Ferra. Penso logo, desisto, né, Marlon? Desisto. Vou colocar o culpado Olha, agora. gente, amigas e amigos, ó, eu vou até tirar o óculos aqui, porque às vezes ele dá uma embaçada e incomoda um pouco, mas a gente trouxe aqui, e eu cafungo mesmo, né? Agora fazendo aqui o... Eu acompanho algumas pessoas em stand-up. E tem um professor que ele veio da França, ele é francês. Ó, já tá convidado, tá? Se você ver esse vídeo, pode vir pra cá que nós vamos Como conversar. ele chama? Tem que falar o nome, que senão não Eu sei adianta. o nome do cara, pô. Eu não Pega dou o aí. nome de ninguém. Pega aí no Google. O professor de francês, cara, que ele fala que o brasileiro cafunga pra caramba. Porque eles, franceses ou europeus, não tem problema de assoar o nariz em qualquer lugar que seja. Mas Ai, eu que cafungo. nojo. Mas, então ele fala disso, mas enfim. Pô, ainda bem que o brasileiro é aciado, né? Eu cafugo bastante. Mas aqui a gente trouxe algumas ideias para você poder trabalhar e desenvolver eventualmente uma renda extra, desde que você queira. Se você, de repente, tem uma graninha que você possa Exatamente. aplicar em algum lugar Que não seja na poupança. que não seja na poupança, que a poupança não está rendendo nada, então coloca lá e vai acompanhando e tenha em mente que o rendimento disso ele é a longo prazo, nunca a médio ou curto prazo. Ele é sempre a longo prazo. Então você tem que ter paciência, tem que colocar aquele dinheiro lá e esquecer. Se você é uma pessoa ansiosa como eu, Aí ferrou, né? obrigado. Você sabe o que eu faço pra não mexer no meu dinheiro que eu guardo? Eu tenho conta numa corretora americana, o que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O Itaú comprou uma parte dela, chama Avenue Securities. E para eu acessar, eu tenho que entrar no site. É assim, não é um login com o seu Face ID ou com uma senha. Você tem que entrar lá, fazer login no seu e-mail, senha, não sei o quê, não sei o quê. E o horário comercial deles é o horário comercial de Miami. Então, às vezes eu quero pegar um dinheiro e já fechou lá, eu não consigo pegar. São 2 horas de diferença, né? Então assim, se você não quer mexer mesmo, coloque em algum tipo de lugar que vá render e que seja de difícil acesso. Que só de pensar em pegar, você já vai falar, ai não, dá muito trabalho. Deixa lá. Deixa lá. esquecer É o que eu deixa lá. faço, é o que eu Esquecer a faço, eu senha deixo também lá. ajuda bastante. Perdido não está. Fica Está lá. guardado, está Você tem que rendendo. dificultar a forma de pegar. Marlon, Pois suas não. palavras finais, que eu vou encerrar isso aqui. Agora eu fiquei curioso com o nome do cara. Escreve no comentário aí quem souber. Peraí. Por favor, cara francês, apareça. Só um isso. professor francês, cara. De stand-up.
De stand-up. Professor de stand-up francês. Não, ele é professor de francês. Ele virou stand-up porque Aí é renda extra. ele aprendeu. Exato, né? Deixa eu ver, vou pegar É aqui no renda Instagram. extra, não é? Cadê Não ele? deixa de Cadê ser. ele? Francês. Deixa eu pôr, francês. Enquanto isso, pode falar, Isa, eu deixo. Você deixa? É, Francês. a minha única coisa que eu tinha pra falar era isso. Quem é o Você cara? é tipo um figurante da Globo, assim, né? Não, então, eu sigo o cara, mas não sei o nome do cara. Ó, fica o convite, tá? Vai Se você ver. quiser vir gravar, pode vir gravar. Eu sempre vejo seus vídeos todo dia e eu acho que é legal. É Isso legal. daqui tá parecendo o programa do Igor, né? O Coisa Nossa, né? Esse aqui, ó. Vai ser Coisa Nossa. Paul Cabanes. Paul Gabanes. Gabanes ou Cabanes? Cabanes. Ah, Ó. Eu não sei. Pelo menos. Ah, peraí que ela mandou mais uma mensagem. colocou. Ela mandou oi com 8 Is, cara. Então, tá vendo? É corretor automático, cara. Ela apertou 2 vezes no I e saiu 8 Is. Tá. Então tá bom. É A gente já viu que ele é muito Beleza. engraçado. Exato. A gente já viu que ele é muito Beleza. engraçado. Não faz parte do meu tipo de humor. Amigas e amigos, ó, muito obrigado, viu? A gente tá Gostamos acabando. muito. Eu tô Não vendo sei aí se tá 50 acabando. minutos. A gente tem ainda mais 10 minutos pra gravar ou não? É pra encerrar já? Cadê o polegar pra cima pra gente saber? É pra encerrar? Ó, o Vai Billy ser. Giz falou que é pra encerrar. Billy Tá vendo? Billy Jean tá falando que é pra encerrar. Já, Vamos Fazer um encerrar, podcast de então. bullying aqui. já tá rolando muita besteira. Ficou muitas dicas aqui de rei da extra. E assim, apesar de a gente falar de uma maneira descontraída, brincando, apesar de a gente tentar trazer de uma maneira leve tudo isso funciona, tá? Não é, E ó, não se é- tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou nas nossas redes, não é? É isso. Né? cara, Que a gente funciona, esclarece. Funciona. Não, a Isa esclarece. Eu não vou esclarecer esclareço. nada. Eu esclareço. Eu sou do Billy Giz, povo. Corta o microfone do Marcos, por favor. Eu sou do povo. Povo brasileiro. Aí a gente vai falar do Igor. Cara, funciona. Gente, funciona. Beijo. Obrigada.